Bom dia, pessoal. Bom, para mim é uma alegria estar aqui hoje. Então, acima de tudo, eu queria agradecer pessoalmente o convite feito pelo Maurício, pela Milena e toda a equipe do Maurício. Parabenizar pelo evento, pela delicadeza de como foi feito esse evento, né? Um trabalho bonito do Maurício, então, com toda a turma. Ele me deu uma proposta desafiadora, que é em 45 minutos falar sobre o que um resultado do confinamento pode ter se a gente levar em consideração a CRIA e Recria. 45 minutos é muito pouco tempo, mas eu vou tentar trazer algumas informações importantes que eu acho que a CRIA e Recria pode afetar dentro do confinamento nos 100 dias, 80, 120 dias. Tá? E só para fazer uma introdução rápida, né? Todo ano a gente observa as mensagens de dezembro e janeiro dizendo que o ano vai ser desafiador. E mesmo eu me considerando novo na profissão, eu não lembro de nenhum ano ter sido fácil. A gente precisa entender que nós não precisamos esperar que o ano vai ser fácil, nenhum ano será, mas se a gente entender de número, entender um pouquinho de sistema, e acordar cedo, lógico, provavelmente as coisas darão certo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, sempre na visão do copo mais cheio do que mais vazio, né? Bom, pessoal, o objetivo da conversa, então, é colocar o confinamento como centro da conversa. Mas, para isso, é impossível nós não falarmos de vaca. E a gente precisa colocar essa matriz como ponto central da conversa, para depois a gente entender o reflexo disso aí num ciclo completo. E alguém pode falar, mas eu não trabalho com ciclo completo, eu só trabalho com boi no confinamento. Tudo bem, mas você está herdando o que foi feito desse bezerro na CRIA e na Recria. Mas eu sou só recriador e confinador. Você também herda todo o trabalho da CRIA. Então, para isso, é a proposta de hoje. Então, é preciso entender um pouquinho de vaca e também depois falar um pouquinho sobre curva de crescimento, que nada mais é do que falar de recria. Então, o convite hoje é ter uma visão integrada. Não dá mais para pensar só naquele boi que chega no confinamento e ali eu tomo a decisão do que eu vou fazer em termos de manejo nutricional ou ponto de abate. Tá? Eu lembro que eu tive o privilégio de ter acesso à vida de confinamento muito cedo, e eu lembro da época de safra e entre safra, e eu lembro da época que boi ganhava 1 quilo em confinamento, e era uma grande vantagem isso na década de 80. Né? Hoje já a gente não pode pensar mais nisso. Então, para ter uma visão integrada, eu tenho que olhar essa vaca e pensar que se ela fez todo o trabalho dela bem feito, ela está gestante e ainda está com o bezerro ao pé. Se eu olho ainda nessa situação e penso num sistema que eu vou adotar na recria, isso vai ter um reflexo gigante nos últimos dias de vida desse animal no confinamento. Então, essa visão integrada que eu queria convidar todo mundo para a gente discutir agora. E aí, alguns pontos importantes que eu queria levantar, que serão discutidos nesses próximos minutos. Né? A ideia é pensar assim, aquisição de animais para o período de recria ou confinamento. Então, pensando no confinamento como viga mestre, mas condição corporal de vaca na gestação vai influenciar resultado no confinamento. Filhos de primíparas, secundíparas ou multíparas, será que influencia confinamento? Animais no mesmo plano nutricional, do nascimento ao abate. Um é filho de primípara, outro é filho de multípara, com certeza, nasceram no mesmo mês, vai ter efeito, vai ter diferença. Qual era a idade média de desmama? Aquele animal que a gente vai no leilão, olha na ficha e fala assim, lote número tal, 8 meses de idade. E a gente vai no curral antes do leilão e fala assim, será que tem 8 meses mesmo? Qual que foi a taxa de ganho desses animais para chegar aqui no leilão? Vai influenciar no confinamento. Esses animais estão muito bem, desmamados com 8 meses, 230 quilos, 240, recebeu CRIP?
que eu tenho que fazer na recria e qual vai ser o reflexo disso no confinamento? Vai ter efeito. Seja ele na composição corporal ou seja na taxa de ganho. Vai ter diferença. Quando a gente avalia o sistema como um todo, pensando nesse modelo integrado, animais na fase de recria, taxa de ganho de peso durante a recria também vai fazer uma grande influência. E eu vou mostrar uns dados aqui, que isso põe muita gente de cabelo em pé. Quando a gente começa a intensificar a recria, e o Flavão vai falar muito bem disso, e aí a gente espera um resultado X no confinamento e depois tem uma grande desilusão. Mas a gente precisa entender os números e não só avaliar o número de forma estática dentro do confinamento. Qual a ingestão de energia durante a recria? Né? Eu posso ter taxas de ganho semelhantes com um alimento à base de forragem e posso ter a mesma taxa de ganho com alta ingestão de concentrado, dependendo do sistema. E aí, o que muita gente fala também é a questão do tamanho corporal. Né? Esse animal que chega com pesos semelhantes, mas quando você aparta, tem diferente estrutura corporal, eles responderão também. E essa estrutura corporal, ela pode ter uma interação entre a própria genética dentro da mesma raça, quanto também a questão de como ele foi suplementado durante a cria e recria. Qual a composição corporal e idade desse animal na entrada do confinamento? É um animal de 16 meses? É um animal de 18, 24 meses? Né? E com isso tudo aqui, é difícil a gente modelar todas essas variáveis, mas tudo isso aí vai definir, ou deveria definir, qual o manejo nutricional no confinamento. E, em última instância, que é o que mais vai impactar no bolso do confinador, definir o ponto de abate. Né? Isso é muito importante. Então, veja bem, trazer todas essas informações para depois, no final, falar assim, eu tenho que ser preciso para definir ponto de abate. Isso é um ponto muito importante. Então, para começar a conversa, vamos pôr a vaca de novo no centro da conversa e lembrar que fase de gestação define taxa de ganho de peso após o nascimento. Opa. Vamos avaliar agora esse primeiro dado, que seria o efeito da oferta de forragem durante o terço médio e final de gestação. Eu queria começar mostrando os dados feitos pelo pessoal da APTA de Colina, o Flávio está aqui, um aluno de doutorado dele, que para mim esse trabalho é belíssimo. Ele traz um resumo do que acontece em fazenda de cria. O que eles fizeram aqui? Fizeram um tratamento com vaca de baixa oferta de forragem. E aí, muita gente que trabalha com cria acha que produzir muito bezerro é encher a fazenda de vaca. E aí você começa a avaliar que tem muita vaca na fazenda com composição corporal baixa, principalmente durante a gestação. Quando a gente avalia uma fazenda com uma alta taxa de oferta de forragem, eu posso ter menos vaca, mas o meu índice reprodutivo vai ser melhor, o meu efeito reprodutivo e produtivo com certeza será maximizado no final. Então ele tinha um tratamento com baixa oferta de forragem e um tratamento com alta oferta de forragem, pasto com 6,37 de proteína bruta no período seco, 10% de proteína bruta no período das águas, tipicamente uma fazenda de período seco e águas, tá? Digestibilidade baixa, 61% de digestibilidade na matéria seca na seca, 80% de digestibilidade no período das águas, e essa vaca estava dentro desses dois sistemas. Tinha um suplemento para atender as exigências na fase de seca, 25% de proteína, 20% no período chuvoso. Esses animais, então, passaram por uma fase de recria, depois terminação com 2 dietas de adaptação e uma de terminação. Vamos ver agora a curva de crescimento desse animal. Quando a gente separa vacas com alta oferta de forragem durante o terço médio e final de gestação, esses animais, a progênie então teve 4 quilos a mais de peso ao nascimento. Então, vaca com baixa oferta de forragem pariu bezerro com média de 35 quilos, comparado com vacas que estavam no terço médio e final de gestação numa alta oferta de forragem com 39. Desmamaram com 222 dias, com diferença de 18 quilos a desmama. E quando a gente avalia a fase de recria, os filhos de vacas que estavam num pasto de alta forragem, alta disponibilidade,
foram ganhadores de peso, de ponta a ponta. Entraram no confinamento com diferença de 23 quilos. Importante dizer, esses animais estavam recebendo suplemento com 1% do peso vivo, certo? Entraram no confinamento já mais pesados e foram abatidos 37 quilos mais pesados em termos de peso corporal. Bom, a conta fecha na carcaça, e quando a gente avalia os dados de carcaça, os animais com mesma espessura de gordura, então mesmo ponto de abate, mais 18 quilos de carcaça a mais ou 1,2 arrobas. Então, fazer o trabalho de casa pensando na vaca, eu tenho dois efeitos aqui muito importantes. Além do sucesso desse animal em termos de ganho de peso, essa vaca agora, depois de parida, ela cicla, com certeza, depois de 60, 70 dias, ela está apta de novo para ser concebida. Você tem um efeito duplo aqui de benefício. Nos dados da equipe do professor Flávio, melhor rendimento de corte dos animais filhos de vacas com alta oferta de forragem e, o interessante, sem afetar a qualidade de carne. Então aqui eu escolhi um dado para mostrar o efeito de quando se cuida bem da vaca, eu tenho o efeito infinito até o abate. Esse dado foi o que eu escolhi porque eu acho que ele é muito didático e fica muito claro para nós. Veja, não estou sugerindo nenhum investimento dentro da fazenda de cria. Estou falando assim, ó, dá mais espaço para essa vaca, ela precisa. Então, como conclusão desse primeiro assunto, vacas bem nutridas e com boa condição corporal durante o terço médio e final, os bezerros são ganhadores de peso. E a gente precisa pensar assim, mas por que não no início? Sendo que no início tem formação de anexo placentário, mais uma série de coisas vitais para o bezerro, na fase de concepção. É que no início espera-se que o primeiro terço de gestação, essa fêmea está no período das águas. Se ela foi concebida em novembro, os primeiros meses, ela ainda está no período das águas. Mas depois, quando ela entra no período pré-seco e seco do ano, ela precisa de ter pelo menos disponibilidade de pasto. Como que nós podemos interferir na curva de crescimento do animal entre o nascimento e o abate? Aqui eu fiz alguns cálculos com dado de artigo científico, só para a gente discutir um ponto. Sistema tradicional, desmama tradicional, recria tradicional, eu vou chegar no meu animal de 404 quilos com 900 dias, tá? Com uma desmama de 170 quilos, 180 quilos. Mas eu posso ter ainda um sistema que eu faço uma desmama tradicional e faço uma recria intensiva. Eu melhoro a curva de crescimento desse animal e eu vou encurtar a vida desse animal para 600 dias, mais ou menos. Eu já fiz um ganho. Eu ainda tenho uma opção de fazer uma desmama moderna, e aqui um trabalho de genética bem feito, com uma nutrição na cria bem feita, na fase de cria bem feita. Eu saio de 270, 280, posso ir para 240 quilos. E depois faço uma recria intensiva. Esse tempo agora encurta, e vai para 500 dias, mais ou menos. Tá? O que eu queria convidar para a gente pensar agora? Para quem não faz a cria, mas para quem compra esse bezerro depois da desmama, ou vice-versa, é que esse bezerro, esses dois exemplos iniciais aqui, são animais que ganharam 550 gramas dia, para chegar com 180, 170 quilos aos 8 meses. Comparado com esse sistema, que esse bezerro agora, em franca expansão de crescimento, chegou quase a 900 gramas. Mas eu também posso ter uma oportunidade de encurtar e ainda entender qual o reflexo disso no pós-desmama. E esse dado aqui ele é muito interessante. Ele é um dado de 91, não é um dado novo, mas ele explica muito bem quanto que a taxa de ganho na fase de cria influencia o resto da vida do animal. O que eles calcularam? Calcularam a taxa de compensação desse bezerro frente a um animal que não teve restrição durante a cria, qual o reflexo dele na recria e engorda. E aqui ele colocou como eixo X severidade de restrição. Veja, eu posso ter 10% de restrição até 80% de restrição. E esses pontos em preto aqui representam os animais desmamados com menos de 6 meses. E o que ele fala para nós?
A compensação de peso em bezerros restringidos com menos de 6 meses é praticamente independente, 6 meses é baixa, a compensação é baixa, e praticamente independe da severidade da restrição. Ou seja, fazer animal ganhar pouco peso com menos de 6 meses e desmamar, ele não vai compensar no pós-desmamo. Quando eu avalio esses pontos que não estão achurados, né, que são os que foram desmamados com mais de 6 meses, essa restrição de bezerros com mais de 6 meses de idade, a taxa de compensação é maior e aumenta com a severidade da restrição, ou seja, esse bezerro agora responde bem. Ele compensa depois. Essa é a diferença de ter um bezerro que foi desmamado leve com uma taxa de ganho baixa, comparado com um bezerro que foi desmamado mais pesado. Esse é um dos pontos que a gente precisa levar em consideração. Então, para concluir esse raciocínio, quer fazer desmama precoce, pensando na desmama precoce? Quer desmamar um bezerro bom com 6, 8 meses? Tem que ter vaca com boa condição corporal, bezerro com boa genética e nutrição adequada. Tem que ter ganho acima de 600 gramas, mais ou menos. Certo? A gente voltou para a vaca de novo, né? Mas vamos avaliar agora esse cenário aqui, onde eu faço uma desmama com 150 dias, e não com 8 meses agora, e sim com 5, esse animal ganhando 600 gramas. Eu volto a ter uma curva longa de fase de recria, porque ele não vai compensar, tanto quando comparado com uma taxa de ganho de um bezerro que foi desmamado na mesma idade, mas teve uma taxa de ganho de 850 gramas. Esse animal responde quando você entra com a suplementação na fase de recria, com nível de tecnificação maior. Então aqui eu queria deixar claro o seguinte: você quer fazer intensificação na recria, a gente precisaria saber como que esse animal ganhou peso na cria, porque ele vai ser mais ganhador ou não, ele vai compensar mais ou não. E aí, dentro dessa fase de cria, um ponto importante que eu queria comentar é para quem faz carne premium, né? Qual o melhor momento para estimular o desenvolvimento de gordura intramuscular, né? A marmorização, pensando em carne premium. Muita gente vai falar que é a fase de confinamento, e ela tem um grande impacto em função do aumento da ingestão de energia durante essa fase, num período às vezes até mais longo de confinamento, para fazer esse animal para carne premium. A questão é que não é no confinamento que define, é simplesmente o período de cria e gestação, né? Que é o que vai definir o número de adipócitos para esse animal na fase adulta, no confinamento agora, explorar o potencial dele. Então, só para passar de forma bem rápida aqui, pensando na evolução e dinâmica de deposição de gordura na carcaça, eu tenho, avaliando aqui concepção até o abate, então eu tenho gordura visceral sendo estimulada já na concepção, gordura subcutânea, gordura intramuscular, gordura intermuscular e intramuscular, e essa aqui que a gente quer, né? Então o que a gente observa é que a janela de marmorização, que é o que todo mundo fala, ela vai começar antes do nascimento. Então eu volto na história de vaca bem nutrida. Se eu tenho vaca bem nutrida, essa vaca agora dá condições para o feto iniciar o processo de aumento de adipócito na estrutura corporal dele. E isso persiste até os 250 dias de vida. Só que aí eu preciso dar condição para esse bezerro depois do nascimento, né? E na prática, esses animais, os nossos cruzamentos industrial, eles às vezes estão com uma baixa ingestão de energia após o nascimento. E a gente precisa ficar atento quanto a isso, né? Bom, eu queria comentar sobre um dado que eu acho interessante também, e ele usa um termo que chama imprint metabólico, né? Traduzindo para o português, ele passa a não ter tanto sentido, mas então, peço licença para usar esse termo em inglês, imprint metabólico, ou abrasileirado, né? E o que ele fala? Que é uma ferramenta de manejo para elevar o valor da carcaça dos animais. Essa seria uma ferramenta para aumentar o valor da carcaça. E olha que experimento interessante que eles fizeram. Desmamaram 2 grupos de animais com 105 dias
Um grupo desmamado e recebendo concentrado para ganhar 630 gramas depois da desmama. E o outro grupo, animais Angus, europeu, britânico e continental, dado americano. Com 253 dias, eu tinha um animal então só alimentando forragem e leite, ficou no pé da vaca até 253 dias, enquanto que o outro foi desmamado e recebeu o suplemento com concentrado até a desmama desse animal aqui. Depois da desmama desses animais que estavam com forragem e leite, esses animais agora entraram numa fase de pastagem e depois confinamento. Observem que ficou claro os animais que estavam recebendo concentrado, quando cortou o concentrado dele no dia 253, eles caíram um pouquinho, sentiram um pouco o pasto e depois seguiram essa fase de recria no pasto. Entraram no confinamento com 400 dias e foram abatidos. Vamos ver a influência disso no confinamento. Peso aos 105 dias, 134 e 133. Até aí tudo certo. Quando deu o imprint metabólico, que foi colocar o concentrado num dos tratamentos, os animais com 105 dias, mas que recebeu um período de concentrado, eram 75 quilos mais pesados aos 253 dias. Ganho de peso pós-desmama. Os animais sentiram na recria, e quem estava com a mãe, foi desmamado com 253 dias, ganhou mais no pasto. E quando entrou no confinamento? Esses animais que estavam com concentrado desmamados com 105 dias, foram 22 quilos mais pesados no início e teve um peso corporal final de 36 quilos mais pesados ao final do confinamento. Quando a gente olha a característica de carcaça desses animais, a gente pega aqui peso de carcaça, esses animais tiveram 24 quilos de peso de carcaça a mais, rendimento não mudou, espessura de gordura, mesma espessura de gordura, porque o alvo aqui, né, foi abater os animais com o mesmo acabamento. Então ia fazendo ultrassom nesses animais, animal que chegava com 1,2 centímetros, 1,1 centímetros, abatia. Score de marmorização, 518 para 645. Então aqui ele consegue nos mostrar que, quando eu estimulo o desenvolvimento de maior número de adipócitos na cria, eu tenho um animal com maior marmorização ao final do confinamento. E aí ele ainda comenta, quando a gente pega a classificação americana lá de Quality Grade, 41% desses animais desse tratamento aqui, ó, foram classificados como o Prime, que é o teto de qualidade de carcaça dos animais. E em relação à influência da taxa de ganho de peso na fase de recria. Esse dado aqui, ele é um dado que eu separei também para a gente discutir hoje. Recria ganhando 900 gramas, 1,1 kg, 1,3 kg. Isso aqui a gente encontra muito no campo. Produtor que intensifica na recria, no outro ano intensifica mais um pouco, no outro ano intensifica mais um pouco, e ele vai observando o aumento da taxa de ganho desses animais ano a ano, na fase de recria. Qual é o reflexo disso no confinamento? Bom, então esses animais foram submetidos a 3 planos nutricionais na recria, peso de carcaça inicial, nada de diferente, peso de carcaça final, nada diferente, porque definiu-se como ponto de critério de abate, peso. Fase de recria, então, todo mundo entrar com 411 quilos de média. Qual o benefício de intensificar a recria? Eu encurto a recria. E aqui saiu de 76 e foi para 54. O animal entrou mais cedo no confinamento, mais novo. Quando a gente olha os dados de determinação, peso de carcaça final, 628, 619, 612. Resultado linear. Opa, eu estou aumentando o resultado na recria e linearmente está tendo um decréscimo
de peso corporal final. Eu começo a avaliar ganho de peso, o resultado cai também. E eu começo a avaliar consumo, os animais não consumiam como consumiu o ano anterior, porque a recria anterior desse ano agora foi maior. Consegue entender isso? E quando a gente avalia os dados de eficiência, sem nenhum efeito, dias de confinamento e dias de recria mais terminação, 188, 174, 167. Bom, a gente precisa entender, um dos pontos que eu comentei logo no início da nossa conversa, é que composição corporal e taxa de ganho na recria vai influenciar muito o resultado no confinamento. Esses animais ganharam mais na recria, entraram no confinamento mais cedo, mas eles não comeram e não compensaram como animal que ganhou menos na recria. E se a gente pudesse avaliar a composição, talvez isso também tenha mudado e influenciado o consumo e ganho de peso, né? Então são pontos interessantes. E aí o produtor ele tem que pensar o seguinte: eu vou ganhar por carne de qualidade? Então eu tenho que, sim ou não? E aí eu vou definir esse ponto de abate dentro de um critério de histórico de recria intensiva e confinamento depois. Certo? Então, claramente aqui você tem uma redução da idade desse animal ao abate e um efeito sistêmico em função de um somatório de recria e terminação. Quando a gente olha peso de carcaça nesse estudo, animais terminaram com 400, 387, 390, né? Provavelmente, o que se falaram nesse estudo é que como a taxa de ganho na recria não passou de 1 quilo, esse animal, ele na recria, ele foi colocando mais músculo ao invés de gordura. No confinamento, ele também responde dessa forma. Então, ele acaba tendo um pouquinho de carcaça a mais comparado com uma recria ainda mais intensiva. Certo? E aí muita gente pode falar o seguinte: bom, esses animais não estão respondendo tanto. João, esses animais não estão respondendo tanto no confinamento, porque eu estou intensificando muito a recria. E agora o que eu preciso entender? Será que eu tenho que aumentar o grau de estrutura corporal desses animais? Né? Esse é um ponto. Muita gente discute isso. E realmente, se você agora aumenta o grau de estrutura corporal, esses animais agora, com certeza, responderão ao confinamento de uma forma diferente. Mas eu queria mostrar para vocês um dado de cria que também vai dar um embaraço na nossa cabeça. Quando eu intensifico muito a recria, os resultados de confinamento eles tendem a reduzir taxa de ganho de peso e peso corporal final, né? A gente viu os benefícios de encurtar o período de recria e quando a gente soma recria e confinamento, o período diminui, porque esse animal foi ganhador de peso durante todo esse período. E aí a gente pode pensar, não, vou aumentar o grau de estrutura corporal desses animais, e o raciocínio está certo, para o recriador e para o confinador. Mas quando a gente volta para a vaca de novo, né, a gente precisa lembrar disso também. Quem faz ciclo completo? Esse aqui é uma tensão, uma luz amarela que eu chamo para quem faz ciclo completo. É evidente que quando eu aumento tamanho corporal de bovino, a resposta é em peso corporal final aumentado. Então eu aumento frame size, estrutura corporal, esse animal responde em maior peso maduro. É evidente. Mas, vamos ver esse dado do pessoal do Rancho da Matinha, do senhor Luciano Borges Ribeiro. Vamos voltar para a vaca de novo. Prenhez com 76%, 24% vazia, altura de cernelho 1,35. Quando ele definiu aumentar o tamanho corporal, a altura de cernelha para 1,46, com 0,45 de frame, Prenhez caiu, maior número de vacas vazias. Então esse é um ponto que a gente tem que lembrar. E aí, de novo, quando a gente olha o sistema como um todo, a gente aperta o parafuso de um lado, interfere no outro ponto, né? É o jogo da coberta curta, né? Você tampa o pé e destampa a cabeça. Então, notoriamente, você pode ter uma redução de eficiência e, principalmente, ter mais custo para manter vaca, às vezes, numa estrutura corporal maior, devido a maior exigência de mantença dessa vaca depois. Certo? Esse é um ponto para a gente comentar.
Esse aqui é um trabalho que uma aluna de mestrado que trabalha comigo está fazendo. Ela fez um questionário de cria no Brasil e a gente passou isso para um monte de produtor rural. Ele respondeu o questionário e eu trouxe um dado só para a gente conversar aqui. A pergunta era: qual a idade de desmama que você realiza dos seus bezerros? Desmama dos seus bezerros. E aí, se a gente avaliar aqui, 81% dos entrevistados comentaram que desmama bezerro com 7, 8 meses. E apenas 2% desmama bezerro entre 3, 4 e 5 meses. Então, a primeira conclusão que a gente tem, dadas as limitações do estudo, né? Fazer questionário representando o Brasil é bem delicado, mas desmama precoce no Brasil não é muito utilizado ainda. E aí, para isso, agora eu queria mostrar uns dados para vocês, que é o trabalho nosso de 5 anos da escola, que a gente fez, um trabalho grande, temático, né, que tem uma infinidade de pesquisadores envolvidos aqui atrás, um monte de aluno de mestrado, doutorado, aluno de graduação, que foi avaliar o impacto da desmama precoce na vida do bezerro, na cria, recria e engorda. O primeiro estudo simplesmente envolveu um número de bezerros, onde foi desmamado com 150 dias de vida, a gente chamou de desmama precoce. Então, de 74, 37 foram desmamados com 150 dias. Receberam o CRIP dos 90 aos 150, CRIP com 0,5% de oferta, suplemento proteico com 0,5%, e o outro tratamento foi desmamado com 8 meses, 240 dias. CRIP dos 90 aos 240 dias, e depois suplementação proteica no mesmo pasto, juntos, até a entrada de confinamento. E aí depois esses animais entraram no confinamento. Então veja, sempre o mesmo plano nutricional, a única diferença foi tempo de CRIP em função de uma diferença de época de desmame. Aqui está a foto desses bezerros recebendo CRIP, e um CRIP super simples, com 23% de proteína bruta, 80% de NDT. Bezerro, então, desmamado, depois recebia um suplemento proteico com 0,5% de oferta. Um ponto que eu queria levar em consideração: a desmama precoce com 5 meses, você está desmamando bezerro em janeiro, fevereiro. Dependendo da época de concepção dessa vaca, ele pode ser desmamado até antes de janeiro. Então, você desmama esse bezerro com um estresse, ele novo, mas ele vai para um passo muito bom se estiver na fazenda. Você tem o benefício, então, de dar condição para esse bezerro, mesmo não tendo a influência psicológica e o aporte de leite que ele perde aos 5 meses, mas ele consegue entrar no sistema de pasto bom ainda, frente a quem é desmamado com 8 meses. E um outro ponto: essa fêmea agora corta a lactação, diminui a exigência de mantença e vai para um pasto bom também. Então tem benefício. Vamos avaliar os dados agora de cria, recria e engorda. Então, o lote que foi desmamado com 150 dias, nós pesamos todos os animais, tinham o mesmo peso, 178 de média. Quando a gente desmamou o lote agora com 240, a gente observou já a diferença de peso aos 8 meses. Animais com 288 frente a 247. E esses animais que foram desmamados com 8 meses, eles foram mais pesados durante toda a recria, até os seus 487, né? Então, 41 quilos de diferença, 3 meses a mais de lactação. Nesse caso aqui fez diferença, mas porque eram vacas bem nutridas. Então, nitidamente, a gente que acompanhou o estudo, os bezerros desmamados com 5 foram bem desmamados, mas o bezerro que ficou mais 3 meses com a mãe, ele respondeu bem. E diferença de 37 quilos de peso corporal no final da recria. Lembrando que foi oferta de 0,5 de CRIP com 0,5 de proteico na fase de recria. Os animais entraram em confinamento, então, e vamos olhar os dados de confinamento. Os animais de 240 já entraram mais pesados, foram abatidos mais pesados, com 41 quilos de diferença, com consumo um pouco maior e uma eficiência semelhante. Então, os animais foram mais pesados na recria e foram mais pesados na engorda. Peso de carcaça. Diferença de 24 quilos de peso de carcaça, ou
380 reais mais ou menos por animal, né, devido a essa diferença. Não houve diferença de rendimento, não houve diferença de ardil de lombo, e os animais foram abatidos ao mesmo acabamento. Então, dava 4 milímetros, médio, a gente abatia. Então, pensando nesse sistema, onde eu defino ponto de abate, aqui eu não estou pensando em carcaça, não estou pensando em marmorização, esses animais realmente foram mais pesados. O que eu queria chamar a atenção aqui? Eu posso ter benefício de desmamar o bezerro mais cedo e atender a expectativa das matrizes? Posso. E foram atendidas, eu vou mostrar para vocês. Mas, se eu não suplementar esse bezerro na cria e na recria, o problema da desmama precoce pode ser muito desastroso. Aqui a gente fez um 0,5 de CRIP, um 0,5 de recria, e eles foram mais leves. Entraram mais leve no confinamento e foram abatidos mais leves. Né? Os animais de 240 dias tiveram melhor rendimento de corte. Quarto dianteiro, ponta de agulha, quarto traseiro, todos eles foram mais pesados, né? Comparado com o desmama precoce. Bom, os benefícios da mãe são indiscutíveis. Então, nós realizamos a desmama precoce, a tradicional. Quando a gente desmamou esse bezerro com 5 meses, peso corporal dele já, dessas matrizes, subiram muito já, né? De novo. Foram desmamadas no início do ano, entraram num pasto bom, diminuiu a mantença, elas ganharam muito peso. E quando elas entraram na próxima ATF, elas ainda tinham uma diferença de peso aí de 25 quilos, mais ou menos, na média do lote. Quando a gente avalia a espessura de gordura, gritante, né, uma diferença enorme, diferença de 5 milímetros da picanha. E score de condição corporal, também um efeito bem pronunciado. Então, essa fêmea respondeu. E quando a gente avalia taxa de desmama, taxa de prenhez, perdão, no acumulado, a gente observou um aumento de 27%. É claro que dado de taxa de prenhez precisa de um número gigante para a gente ter firmeza nesses números. Aqui se tratava de 200 e poucas vacas. Já é um número interessante, mas fica a mensagem, né? Elas melhoraram a condição corporal e a taxa de prenhez foi respondida. Né? O estudo subsequente, dentro dessa linha de trabalho que a gente desenvolveu lá na escola, o próximo foi o seguinte: eu desmamei esse bezerro com 8 e esse bezerro com 5. Mas esse bezerro que está gestante nessa mãe, será que ele teve benefício? Agora nós vamos falar desse bezerro que está dentro do útero dessa mãe. Porque se, nesse primeiro estudo, eu confirmei que eu desmamei ela antes, ela ganhou peso, e a desmama com 5 meses dá exatamente no terço médio de gestação, será que essa fêmea melhorou? Será que essa progênie vai ser mais ganhadora de peso? Essa era a hipótese, né? Então, a hipótese era a redução da exigência de mantença das vacas pela interrupção da produção de leite aos 5 meses, ela melhoraria o aporte de nutrientes para o bezerro gestante, no terço médio final. Tá? E aí a gente chama esse bezerro aqui de programado e o bezerro não programado, o bezerro que teve um estímulo na fase gestacional. A linha de raciocínio foi bem semelhante, mas aqui agora a gente definiu desmamar todos com 150 dias e não com 240. Então eles receberam o mesmo período de CRIP, suplemento proteico agora com 0,3, não 0,5, e depois fase de terminação. Aqui gera um ponto de conversa, e dentro do grupo de estudo lá foi uma luta, porque tinha uma linha de raciocínio que queria aumentar o suplemento na recria, e tinha outra linha que queria ser conservadora. Eu fui da linha que queria aumentar o suplemento, porque se teoricamente eu aumento o número de células desse bezerro na fase gestacional, eu tenho que dar gasolina para esse bezerro crescer na recria. Eu tenho que dar suplemento para esse bezerro. Né? No final, a gente acabou ficando com 0,3. Mas vamos mostrar os dados agora. O primeiro aspecto foi interessante. Quando a gente avaliou dias de gestação e os componentes da gestação, ou seja, quanto que tinha de peso de anexo placentário, úbere e peso de bezerro ainda na fase gestacional, deu diferença significativa. Então, o bezerro, filho de vaca, que na lactação anterior foi desmamado com 150 dias,
ele era mais pesado, antes do parto. Então, deu diferença estatística. A gente atendeu a hipótese aqui. Quando a gente avalia a fase de recria, né? Então, peso ao nascimento, teve diferença aqui, 38 para 36, e no final a gente avaliou a influência de vaca multípara e primípara também. No banco de dados, como era bem balanceado, a gente pôs no modelo matemático lá, estatístico, falou, não, vamos ver se tem diferença entre multípara e primípara. Aqui não teve diferença para peso ao nascimento, idade em meses igual para todo mundo, né, na desmama, peso a desmama 197 para 186 deu diferença, pensando na desmama antecipada para convencional, ganho de peso também. E quando a gente separou em filhos de vacas multíparas ou primíparas, também deu diferença. É uma diferença maior do que o tratamento antecipado ou convencional. Então, os bezerros filhos de multípara foram desmamados com 200, comparado com 184 quilos. E uma taxa de ganho maior também. Tá? Quando a gente avalia a curva de crescimento dos animais na fase de recria, essas taxas de ganho se aproximaram muito. E é o que a gente deixa aquele ponto de interrogação, né? Eu tenho certeza que o Flávio vai comentar muito sobre isso. Será que isso foi em função de uma suplementação de 0,3? Se essa suplementação tivesse sido maior, provavelmente a gente teria descolado essas duas linhas, com certeza, eu acredito muito nisso. Mas é um dado interessante, né? Período de confinamento, aqui eu separei 2 dados só. Peso inicial de confinamento, como a gente abateu a mesma idade, com o mesmo acabamento, perdão. Filhos de vaca secundípara, eles entraram no confinamento mais leves e foram abatidos mais leves. Aqui ficou muito claro que uma vaca secundípara pode ter um impacto não tão potencializado, e aí a gente vai entender por que disso. Eu acredito muito que a produção de leite, ela pode ter uma influência muito grande sobre isso, né? Quando a gente olha dado de consumo, os animais filhos de secundípara consumiram menos no confinamento, ganharam menos, peso de carcaça, tiveram um peso de carcaça bem menor, não havendo diferença entre animais com 150 ou 240 dias de desmama. Então, uma diferença de uma arroba praticamente aqui. Uma das justificativas que a gente tem, a literatura, ela é clara para isso, a gente não conseguiu medir produção de leite dessas vacas no experimento, era muita coisa para a gente fazer, a gente não conseguiu na época, mas eu separei um dado aqui que mostra nitidamente a questão da persistência, né, da produção de leite de uma vaca multípara comparado com uma vaca primípara. E na questão de produção de leite até os 305 dias, também a gente observa uma diferença gritante. Esse dado não é de Nelore, eu chamo a atenção, mas o padrão de comportamento pode ser bem semelhante, não em termos numéricos, mas em termos comportamentais, né? A gente acredita que isso pode ter sido um aspecto importante do primeiro estudo, quando a gente tirou o bezerro com 5 meses, e desse segundo estudo também, quando a gente observa o impacto dessas fêmeas multíparas comparado com as secundíparas, que com certeza influenciou nesse bezerro na recria e no confinamento. Bom, como considerações finais, eu tive que correr muito, porque eu trouxe muito dado hoje, e eu queria atender os 45 minutos que o Maurício me pediu. Animais filhos de vacas bem nutridas durante a gestação apresentam melhores resultados de confinamento, né? A taxa de ganho de peso durante a fase de cria tem impacto enorme nos resultados de desmama, principalmente se a desmama for realizada antes dos 6 meses, né? Animais cruzados para a produção de carne, é importante elevar a ingestão de energia entre o nascimento e os 250 dias de idade. Animais, a recria intensiva influencia os resultados zootécnicos do confinamento, ficou evidente isso, né? Categoria animal pode também ter grande influência no desempenho animal, pensando categoria da matriz, né, se ela é múltipla ou não. Outro ponto que eu gosto muito disso aqui, eu acho que a gente precisa valorizar o funcionário, são esses que
são os responsáveis por implementar qualquer tecnologia que a gente leva. Então, a gente ter um trabalho bem feito para manter ele lá, feliz e trabalhando, eu acho que isso é muito importante. E eu agradeço a atenção, peço desculpas por algum motivo e encerra o nosso bate-papo agora. Muito obrigado.